A segurança pública é algo muito sério e durante anos ela não foi levada dessa maneira pelos políticos do país. Entre tantas medidas tomadas por nossos governantes, algumas delas foram desastrosas. É o caso do decreto 21.753 do ano 1995, promulgado no Rio de Janeiro, que bonificava agentes de segurança por se envolverem em tiroteios. Vamos compreender como essa política influenciou as ações policiais e moldou a violência urbana no Rio de Janeiro. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Tô aqui mais um dia com vocês para contar essa história, tá? Uma história delicada também e tal, do Rio de Janeiro também. Então é o seguinte, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o nosso sininho aí para vocês receberem notificações todas as vezes que a gente lançar o vídeo. Se inscreva para ajudar o nosso canal a crescer e deixa o seu like para que o algoritmo saiba que você gosta do nosso trabalho, que a gente é uma comunidade unida e que ele pode sugestionar direto para você nos nossos vídeos, porque a gente tá fazendo um vídeo direto aqui, certo? Edu, roda a vinheta. Galera, esse aqui é um tema bastante delicado, então vamos tentar abordar ele da melhor forma possível. Eu sou cientista social e hoje a gente vai analisar uma política pública e como que ela pode ter consequências tanto boas quanto ruins para nossa vida e para a vida das pessoas que moram no lugar onde essa política foi feita. Então, primeiro, vamos compreender melhor o que é uma política pública e para que ela serve. A política pública, pessoal, é a materialização das decisões políticas. Ela demonstra as intenções dos políticos. Na teoria, a política pública é uma ação racional pensada segundo as necessidades da sociedade. A sociedade tem uma demanda, tá ligado? Isso vai parar no meio político e o processo legislativo e executivo transformam isso em lei e em procedimentos que tentam resolver essa demanda ou esse problema. O Rio de Janeiro, por exemplo, ao longo dos anos 90, viveu um aumento considerável nos índices de violência urbana, principalmente lá no início da década. Vamos analisar aqui um pouco as estatísticas através dessa tabela e gráfico que a gente está colocando aí para vocês, feito pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Veja a quantidade de letalidade violenta por 100 mil habitantes. De 1990 a 1994, a gente está na faixa de 60 execuções por 100 mil habitantes. É o número de país em conflito civil, país em guerra. Uma comparação interessante é comparar com os dados de 2020, tá? Por exemplo, o mesmo instituto, através da mesma metodologia, mostra que em 2020 esse número foi de 28,3, menos da metade do que rolava no início dos anos 90. Quando o governante vai realizar uma política pública, geralmente suas decisões são embasadas pela estatística. São tabelas e gráficos que materializam e sistematizam em dados as demandas sociais, o que a sociedade precisa para se organizar. Se você fosse eleito no início dos anos 90, uma estatística que chegaria na sua mesa como governante, ou te diriam sobre o Rio de Janeiro, é que o Rio tinha números do Vietnã no auge do conflito, você teria que resolver. Em 1990 a 1994, tivemos no Rio de Janeiro um lugar muito violento. Primeiro porque várias comunidades estavam em conflitos e depois porque é uma grande centro e é violento mesmo de qualquer maneira. No final dos anos 80 e início dos anos 90, foi o período em que os membros do CV estavam tomando os territórios das comunidades cariocas. Além disso, o comércio de pó no Rio de Janeiro estava em ascensão, com a formação de grandes grupos de importação e exportação de entorpecentes, como os grupos, por exemplo, de Márcio Santos Nepomuceno, Marcio VP, e o grupo de Luiz Fernando da Costa e Fernandinho Beiramar, que eram do mesmo grupo, tá? Mas eles faziam trabalhos diferentes. Também foi nessa época que ocorreram várias chacinas, como por exemplo da Candelária, de Vigário Geral, de Nova Brasília, tá? Então era um bagulho bastante violento, de muita letalidade, tanto policial quanto criminosa. O governador que entrasse teria que se debruçar sobre esses números terríveis, e foi isso que eles fizeram. Marcelo Alencar foi eleito governador do Rio de Janeiro e decretou, em 1995, uma lei chamada gratificação por bravura. O objetivo do decreto era aumentar o salário de policial através de uma bonificação para atos de bravura, tá? O decreto-lei número 21.753 foi aprovado e colocado em execução dia 8 de novembro de 1995. Acompanhe conosco o artigo 2 dessa lei para vocês conseguirem compreender por que ela foi chamada de gratificação faroeste. Artigo 2º. A premiação a que se refere o artigo anterior será paga por meio da concessão de gratificação de encargos especiais em percentual mínimo de 50% e máximo de 150% dos vencimentos do servidor premiado. Então, pessoal, o policial que se envolvesse em atos de bravura teria uma melhora no seu salário que poderia ir de 50% a 150%. A princípio, muita gente achou essa ideia boa, mas as próprias lideranças policiais começaram
começaram a questionar o que ia acontecer. Galera, a polícia e professor precisam ser bem remunerados, tá ligado? São trampos essenciais. Precisam de estruturação de carreira, de condições de trabalho, tudo isso daí. Ao invés de investir em treinamentos, carros blindados, armamentos de última geração, melhora nas condições financeiras, no salário, um vale-refeição, um vale-alimentação, horas de trabalho mais amenas, tal, o governo veio e inventou esse papo. E a pergunta era, o que é um ato de bravura? Ser policial já é um ato de bravura. O policial militar andar fardado, mostrando pra todos que ele é agente da lei, já é uma parada muito embaçada, velho. Fica inclusive vulnerável a tomar um tiro, pois a partir do momento que ele está fardado, já não é mais um elemento surpresa. Ele perde essa possibilidade do elemento surpresa. E toda política pública tem os seus efeitos colaterais. Inclusive no Brasil, que tem o famoso jeitinho brasileiro que resolve coisas na informalidade. O que aconteceu após a aprovação da gratificação? A letalidade policial aumentou bastante. Também aumentou o falecimento de agentes de segurança. Surgiram em jornais até notícias e relatos que policiais corruptos estavam pegando pessoas em situação de rua, o famoso mendigo, vestindo essa pessoa com roupas melhores, colocando um 38 de 200, 300 conto apreendido aí nas comunidades na mão desse cara e forjando uma cena de crime. Os policiais que tinham um histórico violento passaram a receber mais. Policiais corruptos que tinham esquema comandando com comandantes de batalhão eram promovidos por bravuras, muitas vezes sem ter dado um tiro ou se envolvido em qualquer ocorrência. Os caras recebiam apenas porque eram chegados dos comandantes. Isso é o que os jornais diziam na época, tá bom? Por isso, essa política ficou conhecida como gratificação faroeste. As execuções por auto de resistência aumentaram bastante. Auto de resistência são condutas policiais de legítima defesa e cumprimento do dever legal, que muitas vezes não são investigados. No Rio de Janeiro, na época, quase toda a letalidade policial era cadastrada como auto de resistência, inclusive as execuções sumárias. Não apenas para livrar o agente público de qualquer punibilidade, tem esse cadastramento como auto de resistência, mas também para ajudar a aumentar o salário dentro dessa política, tá, da gratificação faroeste. Veja esse trecho do trabalho de Monique Batista de Carvalho, professora da UERJ. O trabalho se chama, abre aspas, A prática do extermínio como dispositivo de segurança no Rio de Janeiro. Uma obra muito boa da qual a gente tirou muita coisa do que a gente está falando aqui. Essa professora, ela cita no trabalho um cara chamado Inácio Cano, que é um pesquisador muito famoso, economista e estatístico do Rio de Janeiro. Aí ela cita o que ele falou. Abre aspas. No exame cadavérico dos casos pesquisados, 65% das vítimas apresentavam pelo menos um disparo realizado pelas costas, com casos extremos de até 21 disparos na região posterior. Na análise de 43 vítimas de casos que envolveram a gratificação por bravura, ou seja, a gratificação faroeste, 19 apresentavam mais de 4 disparos, chegando ao limite de um cadáver apresentar 15 orifícios na entrada entre o tórax e a cabeça. 4 foram executados com tiros a queima-roupa e 30 receberam um tiro pelas costas. Esse tipo de ação é vista como suspeita. Eu não estou querendo dizer que todos foram executados sumariamente por policiais, tá? De forma ilegal. Mas é muito tiro nas costas para tentar neutralizar o cara. Ou na cabeça. E a sociedade civil organizada, a partir dessas estatísticas, passou a se mobilizar contra a violência policial do período. Vamos pegar aí, pessoal, umas estatísticas aqui da obra do Inácio Cano, chamada de, abre aspas, Letalidade da Ação Policial no Rio de Janeiro, uma obra produzida por esse pesquisador aí. Ele fez essa obra em 1997. Veja o gráfico em vermelho aí, em janeiro de 1996, quando começou a valer essa lei, como a perda de vidas de opositores aí aumentou bastante. Em janeiro de 1996 foi o período em que foi construído as bancas de concessão dos benefícios da gratificação e foi o período histórico de maior falecimento de opositores dos policiais, ou seja, falecimento de suspeitos. Esse gráfico aqui também é muito bom para entender esse sistema, tá? Ele foi tabulado pelo Michel Miss, grande pesquisador. E veja que na parte azul foram os números de vítimas decorrentes de intervenção policial. Veja como aumentou. As barras vermelhas representam os anos de Marcelo Alencar, que foram os anos que ficou valendo aí as concessões dos benefícios da gratificação faroeste, tá? O gráfico mostra como a letalidade policial cresceu. Na época, pessoal, muitos policiais bons que trabalhavam segundo a lei, direitinho, acabaram não tendo benefício concedido. Primeiro porque não eram puxa-sacos, outros que não se envolviam tanto em tiroteios. Fazer
parto, salvar crianças de afogamento, encontrar cativeiro, fazer apreensão de entorpecentes e armas, muitas vezes não eram levados como um ato de bravura pelos comandantes. A forma mais fácil na época de conseguir essa gratificação era se envolver em confrontos armados, o que complicava também ainda mais a vida desses policiais. A política da gratificação faroeste foi bastante criticada durante muito tempo, e os governadores seguintes do Rio de Janeiro aos poucos foram acabando com essa gratificação. Veja essa matéria da revista Isto É sobre como cada governador lidou com a gratificação. Nenhum deles realmente trabalhou para melhorar efetivamente a carreira do policial do Rio de Janeiro, como os agentes de segurança realmente merecem. A gratificação é uma forma de enganar a carreira, concedendo a alguns um aumento que precisava ser para todos, porque todos os policiais fazem parte da mesma carreira e da mesma corporação. E aí, galera, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se, no Pix. Tamo junto, fui, valeu!